No dia que eu internei, eu comecei a ficar muito mal, muito mal. Eu comecei a chorar lá no hospital e falei, quando a instrumentadora veio para me preparar, eu falei, eu não quero mais colocar silicone, eu vou tirar. Eu não quero prótese, eu vou tirar. Aí eu já tinha visto algumas coisas sobre a doença do silicone também. Comecei a linkar com alguns sintomas que eu tinha. Eu acredito que para muitas mulheres não é o primeiro pensamento de tirar o silicone ou de que o silicone possa fazer algum mal, né? Ainda mais para aquelas que já têm, ou para as mulheres, para as meninas que têm um sonho de ter o silicone, que acham que aquilo é maravilhoso. Não é um mar de rosas, né? Estamos aqui na nossa segunda live, né, de 2025, hoje com a Renata Fernandes, o assunto meio que polêmico, né, muito importante, principalmente para as mulheres, e é sobre o silicone, né? O sonho que muitas mulheres têm de colocar silicone, que às vezes pode se tornar um pesadelo, né? Mas para falar melhor sobre isso, nós estamos aqui com a Renata Fernandes. Renata, seja bem-vinda ao nosso canal mais uma vez. Quem é Renata Fernandes? Pode ficar à vontade. Anselmo, obrigada mais uma vez pelo convite. Bom, sou Renata Fernandes, sou corretora de imóveis, é a segunda vez aqui no canal já, agora para falar desse assunto de explante de silicone, né? De silicone em geral, mas com foco no explante, que foi o que aconteceu na minha vida agora recentemente, tem quase 3 meses, tem uns 80 dias. Primeiramente, acho que todo mundo quer saber, né? O que te levou a colocar o silicone, Renata? Ansel, vai ser uma pergunta que quando a gente estava fazendo a pauta, eu fiquei me perguntando, porque eu sempre me pergunto. Foi há 6 anos atrás, né? Foi há 6 anos que eu fiz o implante de silicone. E na minha lembrança, não era como eu vejo as meninas falando hoje, as mulheres falando hoje, que era o sonho da vida delas, mas era algo que eu queria muito, que para mim era uma conquista. Eu já tinha tido filho, né? Meu filho já estava com 6 anos, eu acho, quando eu coloquei. E até mais velho, né? Ele já estava com 7 anos. E aí eu sentia que o silicone, como estava muito no auge, uma amiga minha tinha colocado recentemente também, na época. E aí eu falei, nossa, é uma conquista mesmo isso, né, para as mulheres e tal. E aí isso foi para mim realmente como uma conquista estética. Não era um sonho da minha vida, não era, mas era algo que me incomodava um pouco pós-gestação, né, o formato da mama que já tinha mudado. E aí foi realmente isso. É o que eu consigo me lembrar de mais vivo assim dos meus motivos. Agora, o que te fez retirar o silicone? Bom, essa resposta vai ser um pouquinho mais longa. A retirada do silicone não era uma opção para mim até muito recentemente. Há 2 anos atrás, uma amiga minha retirou, fez o explante e comentou comigo sobre a doença do silicone. Ela perguntou se eu já tinha escutado falar da doença do silicone e tal. Na época, eu estava feliz da vida, fazia só 4 anos que eu estava com silicone. Eu estava feliz da vida e, assim, na minha mente, eu jamais ia tirar. Eu até falava, eu vou morrer quando me enterrar, eu vou estar lá com silicone. Eu imaginava que eu jamais tiraria. Até porque, vale ressaltar aqui, quando eu coloquei, a promessa da prótese era vitalícia. Então, a promessa de que se você colocasse o silicone, você ia ficar com ele para sempre. E isso já se caiu por terra há muito tempo, já é sabido que o silicone ele tem que trocar. O período de vida médio dele é de 10 anos, mas a gente pode entrar nisso depois. Mas vamos voltar para o explante. E aí, eu não vou tirar nunca, né? Tava ali super tranquila. Só que eu operei há quase 3 meses. Há uns 4 meses, 5 meses, eu percebi um carocinho na minha mão esquerda. Era bem nessa área aqui, mas era um carocinho e eu acreditei que era um rippling. Rippling é uma ondulação da prótese que faz nas mulheres que têm pouca gordura na região das mamas, então é normal. Muitas mulheres têm, ele fica aparente. Mas eu falei, deve ser um rippling, ele vai sumir. Porque eu já tinha tido uma vez, ele tinha sumido, né? Eu não tenho muito percentual de gordura, então eu achei que era normal. Só que ele começou a doer, esse carocinho. Ele era bem aqui, ele começou a doer e ele começou a aparecer. Então, qualquer roupa que eu colocava, que era com decote ou que não tinha muita sustentação de algum sutiã, ele aparecia, né? Roupa de treino. E aí aquilo começou a me incomodar, doía. E aí eu comentei com meu marido, falei, olha, se não sumir,
eu vou ao médico só para ver o que é, porque é um Rippling, até então, na minha ideia. Não sumiu, passou aí quase um mês, não sumiu, eu fui ao médico. Fui um outro médico, não foi o mesmo cirurgião que fez o meu implante. Eu fui um outro médico daqui de Jundiaí, muito conhecido. E aí ele me falou, não, isso é uma contratura capsular, não é um Rippling. E aí contratura capsular, eu nunca tinha parado para pensar nesse termo, já tinha escutado outras vezes e fui pesquisar. E aí contratura capsular é uma situação que ocorre em qualquer prótese de silicone, pode ocorrer em qualquer, pode ocorrer em todas, e é muito provável que aconteça com todas, em algum momento da vida da prótese, né, após a colocada no organismo. E aí, a primeira opção do médico falou, vamos trocar. Aí eu falei, tá, então vamos trocar, né, esse aqui tá com esse problema, foi bem rápido, né, que aconteceu, foram só 6 anos. Eu vejo meninas que ficam aí mais de 10 anos com silicone até acontecer algum desconforto aí. No meu julgamento foi bem rápido, 6 anos, mas falei, tudo bem, vamos trocar. E aí vim para casa com aquela ideia, vou trocar, só que eu detesto cirurgia, anestesia, eu não sou uma pessoa muito fã desse tipo de procedimento que eu preciso, né, ter anestesia geral e depois o pós, assim, é muito complicado e eu não sou fã nem um pouco disso. E aquilo ficou na minha cabeça, nossa, outra cirurgia. Eu pensei que eu ia ficar tantos anos ainda curtindo o meu silicone e, enfim, mas vamos trocar. Comprei foi tudo muito rápido. Eu não quero ficar com essa dor, não quero ficar com essa, né, porque fica esteticamente desfavorável, não é bonito, porque fica marcado mesmo. E aí decidimos, comprei a prótese, marcamos a cirurgia, internei. No dia que eu internei, eu comecei a ficar muito mal, eu comecei a chorar lá no hospital e falei, quando a instrumentadora veio para me preparar, eu falei, eu não quero mais colocar silicone, eu vou tirar. Eu não quero prótese, eu vou tirar. Aí ela falou, nossa, é sério? Eu tenho certeza? Eu falei, não, não quero. Eu já tinha visto algumas coisas sobre a doença do silicone também, além dessa minha falta de desejo de cirurgia, eu acabei vendo algumas coisas da doença do silicone e comecei a linkar com alguns sintomas que eu tinha. Então, eu dei toda essa volta, contei até essa parte de que eu iria manter a minha prótese, porque eu acredito que para muitas mulheres não é o primeiro pensamento de tirar o silicone ou de que o silicone possa fazer algum mal, né? Ainda mais para aquelas que já têm, ou para as mulheres, para as meninas que têm um sonho de ter o silicone, que acham que aquilo é maravilhoso. Não é um mar de rosas, né? A gente vai entrar nas questões já dos sintomas e das complicações. E aí, vim embora. Ela ligou para o médico, que não tinha chegado ainda, falou, olha, ela vai embora, ela vai remarcar e tal, não vai mais trocar a prótese. Devolvi a prótese, pedi o reembolso, reagendei a consulta para então fazer o explante definitivo, né, que a gente fez o explante em monobloco, que é ele todo com a cápsula e tudo mais, e fiz uma reconstrução, né, porque como já fui mãe e a minha prótese era muito grande, inclusive eu tô com elas aqui, ó, para mostrar para vocês. Elas eram muito Quantos grandes, ml? 400 ml. Por serem muito grandes, eu tive, né, esticou bastante a pele, então eu ficaria com uma flacidez muito grande. Então eu optei por fazer o explante definitivo com a reconstrução. Acredito que um mês e pouquinho, menos de 2 meses depois, eu já estava internada, operando para fazer o explante. Então, o explante foi a primeiro momento, porque eu não queria mais passar por essas cirurgias, porque elas iam ser recorrentes, né? A gente sabe que o silicone ele tem prazo de validade. Então, como aconteceu a primeira vez, eu ainda, né, sou considerada uma paciente jovem, então eu teria que fazer mais umas 4, 5 vezes aí, talvez, não sei, de cirurgia, não queria mais, né? E aí comecei a pesquisar e os outros fatores começaram a ficar mais em evidência para mim, e aí decidi realmente não trocar e fazer o explante definitivo. No caso, Renata, você já estava com a doença do silicone, e assim, o que é a doença do silicone, né, para que as pessoas possam entender? Esse é um ponto que a gente tem que deixar muito claro. O que é a doença do silicone? As pessoas não sabem, as mulheres não conhecem.
Os médicos, a maioria deles, quando você tem uma prótese, você vai alegando ou questionando se você pode estar com a doença do silicone ou dizendo que você suspeita estar, a maioria deles vai rir. Né? Os médicos, os próprios cirurgiões, eles riem, até porque para eles não é interessante que você tire, né? Que você Certeza. fique trocando, é o melhor, né? Então, a doença do silicone, o que que ela é? A doença do silicone, ela é uma junção de vários sintomas. Né? Ela foi dado esse nome porque ela é muito associada à síndrome ásia, que é uma doença autoimune, mas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica desmentiu, né? Disse que não é, a síndrome ásia não é doença do silicone. A doença do silicone é um conjunto de sintomas. E essa lista de sintomas, ela é imensa, é enorme. Ela passa de 50 sintomas. Eu posso citar alguns aqui, que são os mais comuns. Irritabilidade, dores nas articulações, dores de cabeça, problemas de intestino, de digestão, queda de cabelo, depressão, olhos e garganta e boca seca, né? Resseca, ressecamento das mucosas. Deixa eu lembrar os que eu mais tive. A palpitação, suor noturno. Eu tinha até uma lista, eu devia ter deixado ela separada de todos que eu tive. Assim, as unhas ficam prejudicadas. Então, o que que acontece? O que que são todos esses sintomas? Se você já tem uma predisposição para alguma complicação, o silicone, quando você coloca ele no seu organismo, o seu corpo tenta combater. Ele tenta combater aquele corpo estranho, como qualquer corpo estranho que entra, né, no nosso organismo. E aí ele começa a gerar reações inflamatórias. E essas reações inflamatórias, elas não conseguem expulsar o corpo estranho, né? A prótese de silicone, ela não vai ser expulsa, ela vai continuar ali. Então essas reações, elas vão se espalhando para todo o seu corpo. E elas vêm de uma maneira que são inexplicáveis, ficam, e depois elas vão embora e vai para outro lugar. Então, por exemplo, com menos de um ano, eu tive uma inflamação no ombro. Esse ombro direito, ele inflamou. Eu fui em vários médicos, fiz vários exames, não dava nada em nenhum dos exames. E assim, eu não conseguia dormir, eu não conseguia levantar o braço, assim, era uma dor insuportável. E eu fiquei com essa dor, por um ano, assim, tomava remédio, não adiantava, nada do que fizesse adiantava. E assim, de um dia pro outro, assim, da noite pro dia, ela sumiu, ela desapareceu. E aí, falei, graças a Deus, não relacionei ao silicone de maneira nenhuma. Até então, eu nem pensava nisso, não tinha nenhum ano de prótese. E aí, eu tive outros sintomas. Aí, eu tive muitas infecções de urina, muitas dores de cabeça, enxaqueca, que eu já tenho predisposição, assim, elas aumentaram muito, eu tinha sempre. Então, quer dizer, eu estou dando esses exemplos para mostrar que a doença do silicone, ela não é muito fácil de ser detectada, porque ela é um diagnóstico de exclusão. Justamente eu queria te perguntar, como diagnosticar, né? Já que é tão difícil assim. Ela é um diagnóstico de exclusão e ainda para a gente é muito difícil porque a maioria dos médicos nem acreditam nela, né? Eles descredibilizam muito, principalmente aqui no Brasil. Eu tenho visto bastante, eu vi, né, agora muita coisa nos Estados Unidos também, que até está um pouco mais acessível. Os médicos estão um pouco mais abertos a falar sobre essa doença do silicone, mas ainda no Brasil há muita resistência do corpo médico, isso dificulta, porque se você precisa excluir qualquer outro sintoma, você precisa investigar. Né? E os médicos não estão dispostos a investigar para chegar nesse diagnóstico de que pode ser a prótese. Então, a doença do silicone, ela é isso. Ela é um conjunto de sintomas. A lista é imensa. É muito fácil de encontrar na internet também para ter acesso a todos esses sintomas. Mas o primordial para as mulheres identificarem, eu acredito que é prestar atenção se esses sintomas, eles são muito repetitivos, assim, são muito constantes, e não importa o que você faça, ele não vai embora. Né? Já fez o tratamento, já investigou e ele não foi embora. Se você tem um silicone, obviamente. E aí pode gerar um alerta. Após descoberta, como tratar? A doença do silicone só é tratada com explante. É o único tratamento. Tem que tirar ou trocar, né? Os médicos, o que que eles orientam também? Você pode fazer a troca da prótese, mas assim, o explante é o único tratamento, né? Porque se você troca a prótese, o seu corpo ele vai ter um tempo que ele
vai começar a criar o ataque novamente, aí você pode ter um período que atenue, né? Mas o tratamento é apenas o explante, assim. Você explantou, os seus sintomas eles vão diminuir, a grande maioria vai desaparecer, alguns pode ser que ainda fiquem ali remanescente, mas bem menores, assim. Agora, após esse explante, quais os próximos passos que a pessoa tem que fazer? Tirou o silicone, você já eliminou o corpo estranho que o seu organismo estava tentando eliminar. Então, inclusive, o ideal para quem tem sintomas da doença do silicone é fazer o explante em monobloco, que é tirar a prótese e a cápsula que fica. É tirar tudo para que não fique nenhum resquício ali, até porque o silicone, ele extravasa da cápsula, né? Ele, com o tempo, ele vai extravasando pequenas partículas e ficam, elas se alojam ali naquela cápsula e depois extravasam a cápsula e vai para o seu corpo todo, né? E aí pode ter silicone em todos os seus órgãos, tecidos, então é muito complicado. Então tem que tirar tudo de uma vez. E aí precisa ter um tempinho aí para o seu corpo ir normalizando, né? Eu vejo as meninas falando que é uma média de 6 meses, algumas 1 ano, para que não tenham mais nada. Eu senti muita melhora de imediato para dormir, questão de ansiedade. Eu ainda tenho, né? Eu sofro com ansiedade, mas com o silicone ela era muito mais acentuada. E questão de insônia também era bem difícil. E assim, já foi de imediato. Agora, outras coisas, a gente vai vendo que vai diminuindo, assim, elas vão atenuando. Então, eu não precisei fazer nenhum exame, não fiz. Eu volto no meu médico agora, final desse mês, quando vai dar 3 meses redondinhos ali, para o acompanhamento mesmo, para ver, né, a questão de cicatrização e tudo mais. Mas, com relação aos sintomas, eu desconheço se é necessário fazer algum acompanhamento. Você manda para biópsia, né? Agora, Renata, como é que você se sente hoje, né? Depois de ter feito o explante? Olha, eu já estava muito certa, né? Quando eu decidi fazer o explante, eu estava muito certa que era o que eu queria, então já estava preparada para a parte estética, né? Porque é o que a maioria das mulheres acaba pensando, né? Quando tem, vai tirar, e como vai ficar? Será que eu vou me acostumar? Para mim foi assim, muito tranquilo, eu já estava muito ciente do que eu queria. Inclusive, eu fiz um pouquinho de enxerto de gordura, 40 ml a gente colocou em cada mama, e é bem pouquinho mesmo. Mas a minha adaptação foi muito rápida, muito tranquila. Eu, quando coloco algumas roupas que eu usava antes, que tem muita diferença, é óbvio que tem um estranhamento, eu estranho, eu falo, nossa, não sei se essa roupa ainda fica muito legal, como eu achava antes, mas assim, eu estou me adaptando com questão estética. Mas estou muito feliz, não me arrependo em nenhum segundo, assim, por nenhum segundinho mesmo eu me arrependi de ter tirado. Eu nunca vi nenhum relato de nenhuma mulher que tirou, de nenhuma menina que tirou, tendo dito que se arrependeu, muito pelo contrário. É, é um renascimento, assim, é uma coisa, é muito difícil até de explicar, porque a maioria das pessoas tem essa dúvida, nossa, será que se arrependeu, né, e tal. No meu caso, e até hoje de todos que eu acompanhei, não teve arrependimento, é muita felicidade, assim, muito alívio de ter realmente se livrado, né, de um problema, né, realmente é um problema, e é grave, é um problema sério, então eu só sou muito feliz. Basta salientar também, né, que teve a questão do apoio familiar, né, do maridão aí, enfim. Isso também conta Sim, muito, né? sim. Olha, Anselmo, isso é uma coisa muito importante, porque eu vi muitas mulheres querendo tirar e os maridos não deixando, assim, não apoiando. E é muito triste, né? Eu, graças a Deus, eu tive desde o início, quando eu falei que eu ia trocar, meu marido me apoiou. Quando eu falei que eu ia tirar totalmente, ele também me apoiou, porque isso realmente não é uma questão. A gente sabe que a estética é uma questão importante, lógico, né? Mas ela não é a questão essencial para um casamento, né? Então, graças a Deus, eu tive apoio completo, tanto para fazer a cirurgia quanto no pós. Ele me ajudou muito também, muito mesmo, porque é bem dolorido, é bem difícil. Não é fácil não são fáceis os primeiros dias assim.
mas graças a Deus tive muito apoio e foi bem tranquilo para mim. Inclusive, você até me falou, né, em off, que melhorou até para a questão da academia, né? Você sendo até melhor para fazer a academia. Não, com certeza. Pela minha prótese ser muito grande, ela me atrapalhava em muitos exercícios, exercícios que eu tinha que fechar mais o braço ou que eu tinha que deitar. Aliás, eu nunca dormi de barriga para baixo em 6 anos que eu coloquei o silicone. Eu não sabia mais o que era dormir de barriga para baixo. Isso era uma coisa que me deixava muito mal, porque eu sempre acordava muito cansada. Inclusive, é um dos sintomas também da doença do silicone. Cansaço excessivo, assim, ele é um cansaço que eu pedia a Deus, assim, quando eu ia dormir, que amanhã eu acorde disposta, porque não tinha disposição, não dormia bem e era um cansaço que não passava. E aí, voltando para a academia, sim, realmente hoje é muito mais leve para treinar, muito mais tranquilo. Renata, agora, para que as pessoas, as mulheres em especial, não fiquem também pensando, eles estão fazendo, enfim, ter fechado no copo d'água, né? Mas, assim, todas as mulheres têm a tendência a ter essa doença do silicone, ou independe disso, enfim, que você pode repassar, assim, para as mulheres que já têm silicone, tem algum desses sintomas? Deve procurar um médico com urgência, como é? Olha, toda mulher com silicone é uma mulher que vai ter problemas ou já tem problemas. Todas, sem exceção, todas. Às vezes, a pessoa não percebeu, como eu não tinha percebido, não tinha vinculado ao silicone os problemas, e às vezes a pessoa não quer enxergar. Então, tem esse ponto. Porém, tem livros, né, já sobre a doença do silicone, tem médicos muito renomados já falando sobre isso e já é sabido que toda mulher com silicone é uma mulher que vai adoecer, que está adoecendo. É necessário, eu tenho silicone, nossa, então eu preciso tirar imediatamente? Não, o que você precisa é verificar, se você, né, analisar aí, fazer uma autoanálise, o que você sente, perceber o que mudou na sua vida depois do silicone, se você tem algum sintoma que você possa relacionar que não está conseguindo entender, e aí procurar um médico, um mastologista, um cirurgião plástico para falar sobre o assunto. Não desistir no primeiro que rir e falar que isso não existe, que né, procurar um outro, porque existem bons. E se mesmo assim não tiver um apoio médico, fazer a autoanálise. Como está a minha vida? Como está a minha saúde? Se realmente não tem os sintomas que você tem, as condições que você tem, não está tendo explicação, pode muito ser o silicone. Então, se você tem a prótese, hoje, amanhã ou depois, você vai ter uma complicação, uma contratura, os sintomas da doença de silicone, algo vai acontecer. Nunca pode ultrapassar de 10 anos, porque é o prazo de validade do silicone. Então, se você já tem uma prótese com mais de 10 anos, já tem que procurar o quanto antes, sim, o mastologista, um cirurgião plástico para fazer a avaliação. E se não, se você está se sentindo bem, se está tudo tranquilo, só ter essa consciência de se observar. Quando algo começar a surgir, acender uma luzinha ali, aí procurar investigar. Não precisa fazer, não precisa ter alarde, não é uma sangria desatada, não é para colocar pânico em ninguém, mas é para conscientizar. Renata, eu gostaria de deixar um espaço aberto para você falar algo que você acha mais importante, deixar um conselho, né, para as mulheres. Pode ficar à vontade, deixar suas redes sociais para as pessoas que seguirem, inclusive tem vídeo lá, você falando, né, desse seu processo. Pode ficar à vontade, o canal é seu. Obrigada, Anselmo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu acho que esse tema é muito importante, deve ser falado sempre, deve ser batido muito nessa tecla de conscientização, porque ainda é muito fraco. As pessoas não estão falando disso. Quem deveria estar falando, que é a comunidade médica, não fala disso. É um problema. O silicone ele já foi proibido uma vez, né? E aí ele voltou a ser comercializado. E aí eu até tenho no meu Instagram, que é Refernandes M, de Mioto, Refernandes M. Tem vídeos falando sobre isso, falando de por que o silicone voltou a ser comercializado, como que funciona essa aprovação para esse dispositivo estar no mercado hoje. Então tem mais informações lá. E assim, caso você não tenha ainda e queira colocar, pense 1 milhão de vezes, porque às vezes você está submetendo a sua saúde a uma ilusão.
né? Você vai ter uma cicatriz para o resto da sua vida. Se caso você precisar tirar, porque em algum momento você vai precisar tirar, né? Mas você vai ter uma cicatriz maior ainda, que você vai ter que lidar com ela também. Então, a gente pensa assim, ai, é esteticamente mais bonito uma mama, né? Um seio de silicone. Mas o que ela te traz depois como complicações, né? O preço que você paga por isso, realmente não, a conta não fecha. E isso de que o peito perfeito é um peito de silicone é uma ideia vendida, assim como muitas ideias hoje são vendidas pelas mídias, pela televisão, enfim. Então, pense 1000 vezes antes de tomar essa decisão, porque você vai submeter a sua saúde a uma condição bem delicada. Então, eu acho que a gente já abordou bastante coisas. Quem quiser ver mais coisas, no Instagram tem alguns vídeos lá também, explicando mais. E agradecer mais uma vez, Anselmo, porque eu acho que esse assunto tem que ser realmente falado e disseminado o máximo possível. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa live, né, que acabamos de conversar com a Renata Fernandes sobre o explante de silicone, a doença do silicone, né? Você que é mulher, que tem silicone, não se alarme, mas é bom você procurar mais informações. Se você está pensando em colocar também, procurar saber mais um pouco, né? E não estamos aqui para alarmar, né, como a Renata falou, não estamos aqui com teoria da conspiração, mas é sempre bom a gente ficar por dentro do assunto. Olha só o nome do canal, por dentro do assunto. Agradecer de coração, você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, teremos mais lives, né? Tem mais lives por aí, também vídeos novos nesse nosso canal por dentro do assunto. E até a próxima live, se Deus quiser. Beijão para todos.